Bom dia, aleluia! Hoje temos uma mensagem engraçada, é gerar. Temos o hino 357 e hoje é domingo, dia 3 de 10 de 2021 e são 13 horas e 30 minutos, mais ou menos. O Senhor Espírito Santo está a dar-me a inspiração necessária. O Senhor Espírito Santo é o meu mestre. Então, bem-vindos, meus irmãos, amigos e simpatizantes. Glória ao Senhor. Vamos começar por ler o hino 357. E vamos ler rápido para poupar o tempo, para remir o tempo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé, fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Aleluia! Vamos ler a palavra de Deus em 1 de João 5, 1 a 5, capítulo 5, verso 1 a 5. E diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Vamos ler em Santiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ler também em 1 Coríntios 11, 17 a 23. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço, diz São Paulo, que quando vos ajuntais na igreja, ou em igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, a reunião, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor Jesus Cristo o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vamos ler também 1 Coríntios 11, 24 a 28. E o São Paulo continua explicando, e tendo dado graças, o partiu e disse, Jesus deu graças pelo pão, e o partiu e disse, tomai, comei,
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Leia também 1 Coríntios 11, 29 a 34. Porque, diz o Senhor, perdão, porque o que come e bebe indignamente, ou seja, em pecado, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não se lembraram que aquele pão simboliza o seu corpo e o vinho simboliza o seu sangue. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, ou seja, devem ser educados. Mas se algum tiver fome, e pensar, epá, eu vou ter fome, então come em casa primeiro, não ir com o estômago vazio. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las quando for. Portanto, devemos ver quais as consequências dos nossos actos, das nossas palavras, das nossas ações. Aleluia. Vamos ler em Efésios 6, 10 a 14. No demais, diz São Paulo, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Vamos ler também a palavra do Senhor em Efésios 6, 15 a 18. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ler também João 16, 27 a 33.
Diz o Senhor Jesus Cristo, falando com os discípulos, disse: Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e quereis que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo. Disseram-lhe os discípulos. Aliás, vou ler outra vez. Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos. Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Senhor que venceu o mundo está vivo, ressuscitou e está a vencer o mundo através de nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da sua igreja, aleluia, da igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colossenses 4:12 diz São Paulo: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Vamos ler também em Judas, capítulo 1, verso 4. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Nos conservas ligados contigo, ligados com o Pai, Filho e Espírito Santo. O Santiago, o São Judas continua a dizer: Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Perdão. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Vamos ler também em 1 Timóteo 1:15-19. Diz São Paulo: Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz São Paulo, eu sou o principal. Mas, por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal,
invisível ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Vamos ler também, é, glória a ti, Senhor querido, amém. Segundo a Timóteo 2:1-7, diz São Paulo também, tu, pois, meu filho, está-se a referir ao Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Amém. Glória a ti, Senhor querido. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo e o Senhor tem entendimento em tudo. Vamos ler a palavra de Deus também em 2 Timóteo 3:12-17. Diz São Paulo ainda, e também todos os piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, diz São Paulo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. E a salvação também inclui a cura e a prosperidade. Podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos ler também a palavra do Senhor segundo aos Coríntios 10:1-6. Continua São Paulo a dizer, além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, ou segundo o corpo. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, ou todo o pensamento, ou toda a palavra, a obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência.
Vamos ler também a palavra do Senhor. É segundo aos Coríntios 12, 7 a 11. Diz São Paulo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Para quê? Para me esbofetear, diz São Paulo, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Boa vontade, pois, me gloriarei, me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo habitou em São Paulo para o livrar das fraquezas. Para lembrar que a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós, pessoas espirituais, que nascemos de novo. Portanto, vou ler outra vez de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque ele sabia que Jesus ia ajudá-lo. Vou ler outra vez, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele sabia que Cristo viria ajudá-lo, como eu disse. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porquê? Porque tenho o poder de Cristo. São Paulo continua a dizer: Fui nesto em gloriar-me, vós me constrangestes. Ele devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Vamos ler ainda a palavra do Senhor, em 1 Pedro 5, 6 a 11. Diz São Pedro: Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Obrigado, Pai. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai, por não entrardes em tentação. Por repetir, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir na fé, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, o Senhor disse, o Senhor Jesus, minha graça te basta. O Deus de toda a graça que é em Cristo, estou a repetir, o Deus de toda a graça que é em Cristo Jesus, nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Amém. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Vou repetir um bocadinho acima. E depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo, Deus, eh, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, estabelecerá. A Deus seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Vamos ler a palavra de Deus ainda. Segundo aos Coríntios 11, 10 a 15. Diz São Paulo: Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Porquê? Porque não vos amo, Deus o sabe.
Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se- é o nosso inimigo, se transfigura em anjo da luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos ler a palavra de Deus ainda em Colossenses 2:12 a 15. Aleluia. Então diz São Paulo: sepultados com ele no batismo, com o Senhor Jesus Cristo. Nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, ou seja, separados de Deus, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, com Jesus, perdoando-vos todas as ofensas. Obrigado, Pai. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, Jesus despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Glória ao Senhor, o Senhor é bom e glorioso. Aleluia. Ramanamani Gandhi Sivani. Nivaramani Bali Bali Bini. Ramanamani Bandini Garopati. Ramanini Garabalini. Aleluia. Prontigo Rossofonani. Eu creio que a interpretação correta destas línguas é a seguinte: Deus está-nos a abençoar. Somos mais que vencedores, segundo Romanos 8:37. E estes versículos que lemos mostram-nos qual é a situação espiritual e como é que podemos ser mais que vencedores, crendo na palavra de Deus, crendo no Espírito Santo e pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Senhor Espírito Santo. Amém. Então, estamos a chegar ao fim, amados irmãos e amigos. Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E que todos os que já receberam Jesus como Salvador continuem a servi-lo, a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.